Então, gente, voltando aqui. A função e o dever do delegado de polícia diante de fato penalmente insignificante. Então, vamos ver a função e o dever que o delegado tem diante de um fato penalmente significante. Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que o garantismo integral, justo e equilibrado, é o modelo criminal que deve ser aplicado pela nossa Constituição vigente. Então, o garantismo integral, justo e equilibrado, ele é o modelo criminal que deve ser aplicado pela nossa Constituição vigente. O garantismo é o conjunto de princípios e axiomas que buscam minimizar o arbítrio do Estado. A ideia do garantismo é limitar o poder estatal em prol das liberdades públicas, dando garantias e deveres aos réus. As liberdades públicas devem ser maximizadas, diminuindo-se o poder estatal. O garantismo penal, gente, é a soma do garantismo positivo com o garantismo negativo. Seguindo, o garantismo integral do equilíbrio observa o princípio da proporcionalidade. Então, o garantismo integral do equilíbrio, ele observa o princípio da proporcionalidade, sendo uma tendência atualmente no Brasil, devendo ser analisada sob duas vertentes. A proibição do excesso, ora, o garantismo negativo, o qual significa que o Estado deve observar certos limites da sua atuação. E, por outro lado, nós temos a proibição da proteção deficiente ou insuficiente do Estado em prol da sociedade, que é o garantismo positivo, que está ligado à proteção social, significando que os cidadãos devem ser livres para exercer seus direitos, livremente, sem interferência nociva de terceiro. Então, o garantismo negativo, gente, ele está mais para o lado do réu. A proibição do excesso por parte do Estado, ali ele é mais benéfico para o réu, que é um cidadão que tem os direitos e as suas garantias, né? Garantidos pelo garantismo negativo. O Brasil vive uma onda de interesse referente somente ao garantismo negativo, que visa mais os interesses do réu. Culminando num garantismo hiperbólico molecular. Não é difícil, gente. O que é o garantismo hiperbólico molecular? Nada mais é que um garantismo exagerado numa visão única. Numa visão de quem? Única. É um garantismo negativo exagerado. Ele visa mais os interesses do réu, que se afasta do conceito de garantismo justo. O garantismo hiperbólico molecular, ele afasta do garantismo justo e equilibrado, buscado pelo garantismo integral, o qual consegue conciliar a brandura e o rigor que devem ser aplicados de acordo com cada caso concreto. Após já definido o que é o princípio da insignificância, e em que momento da teoria tripartita do crime ele pode incidir, cabe efetuar a análise do que deve fazer o delegado de polícia diante de tal situação. Então, após já definido como o princípio da significância atua, em que momento da parte do crime, que nós temos crime conceito analítico, é a conduta típica, ilícita e culpável. Então, na tipicidade, nós temos a formal e a material. O princípio da insignificância atua na tipicidade material. Conforme aduz a Lei 12.830, a qual versa sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, em seu caput no artigo 2º, há a previsão expressa no sentido de que as funções do delegado de polícia judiciária são de natureza jurídica, essenciais ao Estado, sendo o indiciamento um ato privativo do delegado, ao qual cabe fundamentar, mediante análise técnico-jurídico, a indicação de autoria e materialidade. Então, gente, antes do delegado fazer o auto de prisão em flagrante, ele é um garantidor, ele é o primeiro garantidor do agente, no qual cabe a ele fundamentar se há indícios de autoria e materialidade para iniciar o auto de prisão em flagrante e dar início ao inquérito policial. Ora, a previsão expressa no termo, análise técnico-jurídica, já deixa claro que a função do delegado de polícia não é meramente administrativa, e sim uma pré-processual.
Não se trata de um procedimento que se exaure no âmbito administrativo. O inquérito policial, ainda que dispensável para a proposição da denúncia pelo MP, objetiva reunir elementos mínimos de autoria e materialidade com a finalidade de lastrear a denúncia face ao indiciado. De novo, a previsão expressa nos termos, uma análise técnico-jurídica, já deixa claro que a função do delegado de polícia não é meramente administrativa. Não se trata de um procedimento que se exaure no âmbito administrativo. O inquérito policial, ainda que dispensável para a proposição da denúncia pelo MP, objetiva reunir elementos mínimos de autoria e materialidade. Isso foi questão de pergunta na prova oral de delegado. O que o candidato achava do inquérito policial ser dispensável pelo MP? Então aqui, o cara tem que ter uma sagacidade, porque ele está fazendo concurso de delegado. O inquérito pode ser sim dispensável, mas ele é fundamental para instaurar a denúncia, porque ele reúne indícios de autoria e materialidade, com a finalidade de lastrear a denúncia, de fortalecer ainda mais. Beleza? Quanto ao termo correto da fase de investigação, disse acusado ou indiciado. Então, na fase de investigação, é acusado ou indiciado. Na fase processual, temos denunciado ou querelado. Querelado na ação privada. E após a condenação, condenado. Na fase de investigação, acusado e indiciado. Na fase processual, nós temos o denunciado e o querelado. Querelado na ação privada. A fase do inquérito policial, ainda que puramente inquisitorial, permite inclusive que o advogado assista seu cliente investigado durante a apuração de infrações. Então, na fase ali do inquérito policial, o advogado ele tem o direito de estar com seu cliente, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos, visando reunir elementos de informação para a fase processual, da forma do artigo 7º, inciso 21 da Lei 8.906, incluído pela Lei 13.245, do Estatuto da OAB. Então, o advogado ele pode ali acompanhar o seu cliente desde a fase do inquérito policial. Pelo exposto, se pode concluir que o trabalho do delegado de polícia é sim de natureza pré-processual e não meramente administrativo. Então, o trabalho do delegado de polícia não é meramente administrativo. O delegado de polícia judiciária, mais corretamente denominado delegado de garantias, visto ser ele o primeiro a realizar a análise técnico-jurídica do caso concreto, sendo responsável por resguardar os direitos e garantias individuais do cidadão, previsto na Constituição, diante de uma situação do estado flagrancial ou de comunicação da notícia-crime. Então, o delegado ele atua ali como garantidor do direito, preservando até o direito da dignidade da pessoa humana, de avaliar juridicamente o caso concreto antes de optar ou não pela instauração do inquérito policial. Então, de novo, o delegado de polícia judiciária, mais corretamente o delegado de garantias, visto ser ele primeiro a realizar a análise técnico-jurídica do caso concreto, sendo responsável por resguardar os direitos e garantias individuais dos cidadãos previstos na Constituição, que daria o direito o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Tem um dever, seja diante da situação do estado flagrancial ou de uma comunicação de notícia-crimes, de avaliar juridicamente o caso concreto antes de optar ou não pela instauração do inquérito policial. Então, gente, o delegado ele tem esse conhecimento, essa natureza técnico-jurídica para avaliar se cabe ou não, se tem a tipicidade material para poder indiciar o agente criminalmente, fazer a denúncia ou instaurar o inquérito policial. Parte da doutrina vincula seu inquérito policial como de característica unidirecional, sendo sua função única e exclusivamente direcionada a ajudar a formar a opinião delicti do MP. Beleza, o inquérito policial
É obrigatório para o MP, sobre propor ou não a denúncia deflagrante da ação penal. O entendimento desta corrente doutrinária é no sentido de não poder o delegado de polícia fazer juízo do valor de inquérito policial, argumentado com fruto no artigo 17 do CPP, que a autoridade policial judiciária não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Mas a questão não é essa. O delegado não está se metendo no inquérito. O que acontece? Antes de instaurar o inquérito, ele pode fazer um relatório. Dali, ele vê se ele avalia a tipicidade, a conduta, se o ato é ilícito. Na tipicidade, ele avalia se tem a tipicidade material. Também se tem a conduta, né? Formalmente ali. Se avalia se não tem a tipicidade material, não tem por que instaurar um inquérito policial. Vamos lá. Que a autoridade policial judiciária não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, de acordo com o artigo 28. Beleza. Qual determina que o requerimento de arquivamento do inquérito policial cabe ao MP remeter ao juiz, que cabe a esse, considerando improcedente as razões invocadas, remeter ao Procurador-Geral de Justiça, que ofertará a denúncia ou designará outro órgão do MP para oferecer, ou insiste no pedido de arquivamento, ao qual, assim, está o magistrado obrigado a manter o arquivamento. Esta corrente suscita e insinua ainda a possibilidade de incorrer em crime de prevaricação se motivado para satisfazer sentimento de interesse pessoal, deixar o delegado de lavrar o auto de prisão em flagrante, mesmo que presente os vetores da insignificância. Essa corrente, o que está falando? Que o delegado comete crime de prevaricação, mesmo havendo alguns vetores presentes da insignificância, ele não lavrar o auto de prisão em flagrante. Isso aí já está caindo por terra, tá, gente? Vamos lá. Uma corrente minoritária. Parte da doutrina diz que não cabe ao delegado de polícia invocar o princípio da insignificância, por este motivo, é movido pelo princípio da obrigatoriedade do inquérito policial e restrito à análise da tipicidade formal, não havendo mecanismo para controlar a avaliação subjetiva do delegado. Para esta corrente, ainda que o fato seja insignificante, o delegado deverá instaurar um inquérito policial, restando ao Ministério Público avaliar e manifestar a sua opinião delicti. Para o Rogério Greco, promotor, também se coaduna esta opinião. Nenhum promotor vai dar a mão a torcer, vai dar o braço a torcer em relação ao delegado a aplicar o princípio da insignificância. Mas vamos lá. A análise crítica quanto à insignificância da conduta caberia ao titular da ação penal ou ao MP. No entanto, não se pode concordar com tal entendimento demasiadamente positivista, pois o delegado de garantias, ao louvar o auto de prisão em flagrante delito, por exemplo, diante da existência de indícios de autoria e materialidade, faz sim juízo de valor, já que verifica a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do agente. O delegado, ele tem esse conhecimento para avaliar a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do agente para poder instaurar o auto de prisão em flagrante e até mesmo o inquérito policial. Então ele verifica a tipicidade, ele verifica a ilicitude, verifica a culpabilidade do agente. Se ele verifica a tipicidade e não tem a tipicidade material, não tem por que ele elaborar o auto de prisão em flagrante. Se assim não fosse, não poderia considerar a condição de minoridade penal do agente e deveria elaborar o APF. Ou ainda, diante de uma clara tipicidade material, por incidir o princípio da insignificância. Seguindo, as palavras do professor do delegado de polícia Hoffman, segue a crítica no sentido de que a função investigativa formalizada pela polícia judiciária está longe de se resumir a um suporte da acusação, não possuindo um caráter unidirecional. A finalidade do procedimento preliminar não deve ser vislumbrada sob a ótica exclusiva da preparação do processo penal, mas principalmente à luz de uma barreira contra acusações infundadas e temerárias, além de um mecanismo de salvaguarda da sociedade, assegurando a paz e a tranquilidade sociais. O entendimento doutrinário nesse sentido é corroborado por nomes como Cléber Masson, promotor, Guilherme de Souza Nunes, desembarcador, entre outros. A seguir serão expostos os princípios e os principais argumentos no sentido da admissibilidade
de aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Vamos a ele? Seguindo. Conforme destacado por Nussey, o princípio da insignificância afasta a tipicidade do fato. Logo, se o fato é atípico para a autoridade judiciária, também apresenta igual natureza para o delegado de polícia. O que ele está dizendo aqui? Se aqui para o delegado o fato é atípico, quando chegar aqui no juiz, o fato também vai ser atípico, não vai mudar. Então, para que passar dessas instâncias até chegar ao tribunal, podendo o delegado evitar isso? Diante do exposto, é importante salientar que a defesa do poder e o dever do delegado de polícia frente à aplicabilidade ou não do princípio norteador desta temática. Não só os delegados podem, como devem analisar os casos de acordo com o princípio da insignificância. Merecem aplauso e incentivo os delegados que agem dessa forma, pois estão cientes do papel que lhes cabe na investigação preliminar, atuando como filtros de contenção da irracionalidade potencial do sistema penal. Porque senão, o cara roubou um chocolate, vai ficar lá preso ao lado de um cara que roubou um carro, um traficante de drogas, um homicida. Pô, nada a ver. Seguindo. Tratando-se do fato manifestamente atípico, pela ausência da tipicidade material, diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, então, pela ausência da tipicidade material, pela ausência de lesão ou perigo de lesão do bem jurídico tutelado pelo direito penal, o enclausuramento de alguém nesta situação, com o cerceamento indevido de sua liberdade de locomoção mediante abuso de poder, poderia em tese configurar para o delegado de polícia o crime de abuso de autoridade, com previsão legal no artigo 3º, a linha A e 4º, a linha A da Lei 4.898. É imperioso dizer que a simples instauração de procedimento policial já configura um atentado ao status dignidade do investigado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o delegado está numa sinuca de bico. Se ele não instaura o APF, o inquérito policial, crime de prevaricação. Se ele instaura abuso de direito. Olha aí, a sinuca de bico que o delegado se mete. O inquérito policial representa o constrangimento ao investigado, devendo haver justa causa a motivar a instauração do procedimento para que não seja eivado de ilegalidade, devendo existir a possibilidade de se reunir minimamente elementos para se estabelecer a doutrina majoritária da infração penal. O STJ entende possível o trancamento do inquérito policial por habeas corpus, quando constatada a insignificância, entendendo pela ilegalidade e possível abuso de autoridade face ao delegado. Olha esse sinuca de bico. Então, cabe um habeas corpus até na fase ali do inquérito policial, havendo ali a aplicação do princípio da insignificância. Comprovada a insignificância, o STJ e o STF admitem o habeas corpus e o relaxamento de prisão em flagrante ilegal decorrente de fato insignificante lavrado pelo delegado. O juiz poderá rejeitar a inicial acusatória, não recebendo a denúncia. Se recebê-la, poderá absolver com base na insignificância. Se transitar em julgado, a condenação caberá um HC para desconstituí-la, se presente a insignificância, não sendo obrigatória a revisão criminal. Cabe ao habeas corpus tanto no inquérito policial quanto na ação penal. Então, para evitar todo esse constrangimento, toda essa movimentação do judiciário, cabe ali ao delegado, né, com o seu conhecimento técnico jurídico. O cara, fez a faculdade de Direito, tem esse conhecimento para aplicar o princípio da insignificância e não chegar lá no tribunal, o advogado meter um habeas corpus e tudo mais. É dever de quem faz a análise jurídica do caso em concreto evitar a arbitrariedade de se colocar no cárcere alguém que não violou materialmente a lei penal. Do delegado. É a culpa do delegado.
Não se pode esquecer o contexto brasileiro de superlotação carcerária, onde existe mais de 570 mil pessoas segregadas, sendo quase a metade por prisões provisórias, cenário este que se agravaria caso a autoridade policial judiciária se visse obrigada a efetuar a prisão dos responsáveis por conduta penalmente significante. Imagine se o delegado por isso todos que fosse penalmente significante. Deve ser levado em conta o princípio da dignidade da pessoa dos manos, diante das condições desumanas do sistema carcerário pátrio, que mitigam o objetivo da ressocialização do indivíduo. Ainda que o delegado de polícia não possa arquivar o inquérito policial, beleza, poderá arquivar a notícia crimes, se não houver uma justa causa para a instauração do inquérito policial. O delegado ele não pode arquivar o inquérito. Beleza, não instaura. Mas ele arquiva a notícia crimes. Acabou. Diante da notícia de uma infração penal, o delegado de polícia não está obrigado a instaurar o inquérito policial, devendo antes verificar a procedência das informações, que é o AVPI. Antes verificar a procedência das informações, assim como aferir a própria tipicidade da conduta noticiada. Então, ele precisa reunir indícios de autoria e materialidade. Se ele vê que não tem indício de autoria e materialidade, não está no inquérito policial. Arquiva a notícia crime. Nesse sentido, Capês, quando afirma, faltando a justa causa, a autoridade policial pode e deve deixar de instaurar o inquérito policial. O autor aduz ainda que o auto somente não será lavrado se o fato for manifestamente atípico, insignificante ou se estiver presente com clara evidência uma das hipóteses de exclusão de antijuridicidade, devendo-se atentar que, nessa fase, vigora o princípio do indubio pro societate, não podendo o delegado de polícia embrenhar-se em questões doutrinárias de alta indagação. Olha, o delegado ele tem esse poder, esse conhecimento de questões doutrinárias de alta indagação. Sou contra aqui o Capês, mas vamos lá. Sob pena de antecipar indevidamente a fase judicial de apreciação de provas, permanecendo a dúvida ou diante de fatos aparentemente criminosos, deverá ser formalizada a prisão em flagrante. Beleza. Em relação à delatio crimes, prevista no artigo 5º, inciso 2, na segunda parte, do Código do Processo Penal, pode haver o indeferimento por despacho da autoridade policial, cabendo recurso dessa decisão para o chefe de polícia, nos termos do indigitado artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, o que demonstra mais uma vez que o delegado de polícia pode deixar de instaurar o inquérito em certos casos. Então, se o delegado deixar de instaurar em certos casos o inquérito policial, pode haver o indeferimento por despacho da autoridade. Cabe o recurso dessa decisão para o chefe de polícia. Então, deixa de instaurar o inquérito policial em certos casos, mediante sua análise técnico-jurídica, inclusive por expressa previsão no texto legal, conforme a interpretação do artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A autoridade policial instaurará o inquérito somente após verificada a procedência de informações. AVPI, após verificada procedência das informações. Então, em relação a delito crimes, o artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal, pode haver indeferimento por despacho da autoridade policial, cabendo o recurso dessa decisão para o chefe de polícia. Certo? Que cabe mais uma vez ao delegado de polícia, que pode deixar de instaurar o inquérito policial. Conforme a interpretação do artigo 5º, parágrafo 3º, a autoridade policial instaurará o inquérito somente após verificada a procedência das informações. A autoridade de polícia judiciária, como já dissemos, é o primeiro garantidor da dignidade da pessoa dos manos, pois ainda que a prisão seja realizada por agente estatal distinto, o delegado de garantias é de fato o primeiro a realizar a análise técnico-jurídica. Então, o delegado ali, com seu conhecimento técnico e jurídico, vai verificar se tem indício de autoria e materialidade para poder instaurar o auto de prisão em flagrante e até mesmo o inquérito policial. O reconhecimento da insignificância, no caso concreto, demanda que suscite, insinua a tipicidade da conduta,
Se há notariamente a presença da insignificância, não há crime. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Felix Fischer, uma das maiores autoridades em direito penal no país, na época do julgado do HC em 2010, proferiu em seu voto o seguinte: cumpre asseverar que a observância do princípio da insignificância no caso concreto é realizada a posteriori, beleza, pelo Poder Judiciário, analisando as circunstâncias peculiares de cada caso. A interpretação correta do inteiro teor do HC supracitado é no sentido de que se trata de um HC que busca trancar um procedimento investigatório por suposto abuso de autoridade. Então, suposto abuso de autoridade. Afirmando que, na dúvida, o delegado possui discricionariedade, uma margem de liberdade para atuar ou não o acusado, para autuar ou não o acusado, ficando a análise do mérito de possível reconhecimento da insignificância para ser discutida em juízo. O ministro não se posicionou contrário ao delegado em aplicar ou não o princípio da insignificância. Há de se expor ainda que o artigo 302 do Código de Processo Penal, ao tratar das hipóteses de flagrante delito, cita de forma expressa em seus incisos a expressão infração penal. Se a lavratura do auto de prisão em flagrante pressupõe a existência do próprio flagrante, não poderá o delegado ser obrigado a lavrar o auto de prisão em flagrante, quando presente a insignificância, visto que deixaria de existir a infração penal pelo conceito da teoria tripartite. Vamos de novo? Se a lavratura do auto de prisão em flagrante pressupõe o quê? A existência do próprio flagrante. Não poderá o delegado ser obrigado a lavrar o auto de prisão em flagrante quando presente a insignificância, visto que deixaria de existir a infração penal pelo conceito da teoria tripartite. Não tem fato típico, não há tipicidade, não há crime. Concluindo pelo exposto, constatada pelo delegado de polícia a presença do Instituto do princípio da insignificância, no caso concreto, deverá deixar de instaurar o ato de prisão em flagrante face ao agente acusado, registrar as declarações e encaminhar ao MP. Então, o que ele deve fazer aí? Mais acertado aqui para ele não entrar em prevaricação. No crime de prevaricação. Registrar as declarações, encaminhar ao MP, pois a análise do delegado não pode ser peremptória, ou seja, não cabe ao delegado a decisão definitiva, podendo o MP, caso entenda, de forma distinta oferecer a denúncia. Então, ele, em vez de fazer um auto de prisão em flagrante, ele faz uma declaração, manda para o MP. Se o MP quiser elaborar a denúncia, beleza. Ele se resguardou. Caso entenda de forma distinta, oferecer a denúncia. Nas palavras do passarinho, o Código de Processo Penal permite à autoridade policial a recusa da instauração do inquérito policial quando o fato não ostentar contornos de criminalidade. Isto é, faltar a ele quaisquer dos elementos constitutivos do crime, tipicidade material. Na prática, o que se observa nos casos em que se faz presente um crime significante, há três hipóteses. A primeira, o delegado lavra um registro de ocorrência não criminal sem a necessidade de envio judiciário. Beleza. Temos a segunda. O delegado não prende em flagrante, lava o registro de ocorrência e envia a análise do judiciário. E por fim, a terceira. Que é a mais recomendada. Opção por alguns delegados. O delegado adota todos os trâmites e as medidas de praxe. Instaura o inquérito policial sem indiciamento, tão somente para facilitar o registro da ocorrência e o controle da organização de todas as peças, sem adotar atos constitutivos ou de constrangimentos ao suposto agente. Não prende em flagrante e envia para o judiciário para que analise em conjunto com o MP, para que adotem as providências que julgarem cabíveis. Então, a terceira é a opção mais feita pelos delegados. O delegado adota todos os trâmites, as medidas de praxe, instaura o inquérito policial sem indiciar,
só para facilitar ali o registro, sem adotar atos constitutivos de constrangimento ao suposto agente, não prende em flagrante e envia para o judiciário, juntamente com o MP, analisar a questão. Em caso recente na cidade do Rio de Janeiro, uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de furto de cosméticos em uma farmácia que totalizava uma quantia de R$ 77. Na delegacia de polícia, a autoridade policial deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante, com base no princípio da insignificância, seguindo a peça de informação para o MP, o qual optou por oferecer a denúncia. O MP, contudo, o juiz reconheceu a tese do delegado de polícia, aplicando no caso o princípio da insignificância e absolvendo sumariamente a réu com fruto no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, com a sentença transitada em julgado. Olha aí, toma! Para que isso, né? Para que o Ministério Público faz isso, gente? Pô, o delegado ele tem as condições técnico-jurídicas para avaliar se cabe ou não o princípio da insignificância. Precisa passar por todos esses trâmites aí, chegar ao juiz e para dar a mesma coisa que o delegado deu? Pô. Primeiro Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2014, aprovou o enunciado número 10, que determina que o delegado de polícia pode, mediante decisão fundamentada, deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, justificando o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância. Então, aprovou o enunciado número 10, que o delegado de polícia pode, mediante decisão fundamentada, deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, justificando o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, sem prejuízo do eventual controle externo. O Seminário Integrado de Polícia Judiciária da União e do Estado de São Paulo, em 2014, aprovou a súmula número 6, que aduz: é lícito ao delegado de polícia reconhecer no instante do indiciamento ou da deliberação, quanto à subsistência da prisão, captura em flagrante delito, a incidência de eventual princípio constitucional penal acarretador da tipicidade material, princípio da insignificância, da exclusão da antijuridicidade ou da inexigibilidade de conduta diversa. E, por fim, o segundo Encontro Nacional dos Delegados sobre o Aperfeiçoamento da Democracia e dos Direitos Humanos, em 2015, foi editado o enunciado número 8, com a seguinte redação: o delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância e deixar de lavar o APF, sem prejuízo da instauração de investigação policial e do controle interno e externo. Então, temos aí o princípio da bagatela imprópria. Vamos ver. A bagatela imprópria consiste na constatação e desnecessidade da pena, do perdão judicial em razão das circunstâncias do fato. Não tem valor de conduta e de resultado. A bagatela imprópria consiste na constatação da desnecessidade de aplicar a pena. É o perdão judicial, gente, em razão das circunstâncias do fato. Não tem valor de conduta e de resultado. Aqui tem o fato típico, o fato ilícito e a culpabilidade. Só é afastada a aplicação da pena, beleza? Para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige que sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifica a presença de requisitos permissivos pós-factum, a exemplo da restituição da réis à vítima, do ressarcimento de eventuais prejuízos a estas ocasionados, e o reconhecimento da culpa e da sua colaboração com a justiça. Vamos ver esse finalzinho aqui. Para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige que sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, a presença de alguns requisitos permissivos pós-factum, a exemplo, a restituição da réis à vítima, restituição da coisa, o ressarcimento de eventuais prejuízos ocasionados e o reconhecimento da culpa e a colaboração com a justiça. Assim, mesmo se estando diante de um fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção. Então, na bagatela imprópria, mesmo se estando diante de um fato típico, ilícito
culpável, na bagatela imprópria, o julgador deixa de aplicar a sanção por não mais interessar ao Estado, fazendo em detrimento de indivíduos cujas condições subjetivas sejam totalmente desfavoráveis. O princípio da bagatela imprópria, ele está ali expressamente no Código Penal, no artigo 59, tá, gente? Enquanto que o princípio da bagatela própria é uma condição jurisprudencial, doutrinária. O direito penal atua quando os demais ramos do direito forem insuficientes. Isso aqui é o princípio da subsidiariedade, que nós vamos ver no próximo bloco. Fique ligado no canal, não saia.